Seleção brasileira tem um novo técnico. Finalmente foi anunciado Carlo Ancelotti. Depois de uma novela extensa em 2023, onde contrataram Ramon o quê? Ramon alguma coisa, lá da base, e depois Fernando Diniz como técnico interino, crente que Ancelotti viria, mas o Real Madrid falou que não liberaria ele. Ele fugiu do acordo, passou um ano, quase 2 anos aí, e finalmente ele fechou com a seleção brasileira, e a CBF anunciou hoje, dia 12 de maio, que Ancelotti vai comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Loucura! Pra mim isso é loucura, porque eu achava que ele não viria mais, que a gente teria que escolher entre Jorge Jesus, Abel Ferreira ou algum outro nome brasileiro. Mas assim, muito bom técnico, concordo com a escolha, é o melhor que tinha no mercado, é o melhor que a gente poderia trazer, o técnico mais vitorioso da história do futebol. Começar aqui com o antecessor dele, até coloquei essa blusa aqui, que é de 98, da Copa de 98, que o Zagallo usou, e que a CBF relançou, né? A Nike relançou, e o Dorival Júnior tá usando bastante, espero ver Carlo Ancelotti com uma dessa também. O último técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, foi demitido após a derrota por 4-1 para a seleção da Argentina. E ele não teve um retrospecto ruim em questão de resultados. Teve aí, se eu não me engano, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Mas o grande problema não foi os resultados em si. Primeiro que já é difícil se empatar 7 partidas ali, mas ainda mais com o tempo que a gente ficou acostumado com o Tite, que eram vitórias, vitórias e vitórias. Mas era mais o questionamento sobre o desempenho do time, a melhor seleção do mundo no papel, porém em campo não conseguia render nada. E aí vem Ancelotti, que muda o patamar. A gente sai do Dorival Júnior, que é um técnico que eu gosto muito, ainda mais porque eu sou São Paulino, então sou muito grato por tudo que ele fez pelo São Paulo, nas 2 passagens dele. E a gente vai para um técnico que é o maior campeão, o técnico com mais títulos na história do futebol. Vem de uma temporada ruim com o Real Madrid, porém o Real Madrid também teve muitas lesões, muitos jogadores-chave que acabaram saindo da temporada, como por exemplo Carvajal, Éder Militão e muitas outros craques que ficaram com pequenas lesões aí durante a temporada. O que eu espero de Carlo Ancelotti? Eu espero que, primeiro, uma mudança na postura dos jogadores. O Ancelotti, ele não é aquele técnico estrategista como um Guardiola, como até mesmo um Xabi Alonso, que é o mais novo aí. Ele não é aquele técnico enérgico como um Fernando Diniz, como um Jorge Jesus, que à beira do campo fica gritando. Não. Ele é um técnico que segue o mesmo perfil que o Dorival Júnior, um técnico do grupo, que os jogadores elogiam muito mais pela capacidade dele extrair o melhor de cada jogador individualmente do que uma capacidade tática de fato. Que é o que eu acho que o Brasil precisa. Por quê? A gente tem um time bom, a gente tem peças boas, tanto é que os principais nomes da seleção também são os principais nomes dos times da Europa. Só que o grande problema é, os caras colocam a camiseta amarela, parece que eles sentem o peso. Parece que depois que eles vestem a amarelinha, eles perdem toda a qualidade. Um grande exemplo é o Vinícius Júnior, Rodrigo, que no Real Madrid deitam e rolam, fazem gols decisivos, viram jogos épicos, mas chega na seleção brasileira não conseguem executar com a mesma qualidade, com a mesma perfeição. Então acredito que com a chegada do Ancelotti possa ter uma mudança nessa mentalidade, que eles possam olhar para o técnico e falar assim, pô, tem um técnico que é mais pica do que eu. O Ancelotti é maior que qualquer jogador da seleção brasileira, no quesito história, no quesito impacto, no quesito grandeza mesmo. Talvez perca pro Neymar ali, inclusive esse é um dos próximos assuntos. Um treinador mais broncudo que pule na frente do time, que fala assim, a seleção é do Ancelotti, não são dos jogadores, eu acho que é muito positivo, porque a gente tem muitos jogadores bons, muitos jogadores jovens. Pô, a gente tem um Estevão aí brilhando, que pode ser uma peça-chave para a Copa de 2026. Uma coisa que também me deixa muito animado é o último título da Champions League do ano passado, do Real Madrid, foi com o Ancelotti, claro,
E ele usava uma formação 4-4-2 sem centroavante, que era Vinícius Júnior e Rodrigo se alternando lá na frente. Por que isso me empolga? Porque a seleção brasileira não tem um centroavante fixo. Assim, a gente tá muito... como que eu posso dizer? Tá muito precária essa posição, ainda não tem um dono dela. Claro que a gente tem o Endrick aí brigando, a gente tem o João Pedro do Brighton, a gente tem uma possível volta do Richarlison se estiver desempenhando bem, a gente tem uma volta de lesão do Pedro que tá jogando muito no Flamengo, inclusive pra mim tem que ser titular da seleção brasileira assim que tiver num ritmo de jogo bom, aguentando os 90 minutos. Mas a gente vai ter uma alternativa tática de poder jogar sem centroavante, que me empolga muito porque os dois que jogavam naquela função no Real Madrid também jogam na seleção brasileira, que é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E a seleção tem plena capacidade de jogar nesse esquema, ainda mais com o Rafinha na fase que tá. Então acredito que com o Ancelotti a gente pode ter essa alternativa tática de jogar sem o 9 fixo e alternar ali entre os outros jogadores de beirada. Agora vamos para um outro tópico que assim, eu li na matéria do GE e me empolgou muito, que é o Ancelotti já ligou pro Casemiro do Manchester United agora e pro Neymar para conversar sobre a seleção, para falar que ele conta com esses dois jogadores. Acompanhei agora, estava acompanhando a Europa League, inclusive o próximo vídeo vou falar sobre as finais europeias. E mano, o Casemiro vem jogando muita bola no Manchester United. Claro que na Premier League o Manchester United largou já tem umas 7 rodadas. Mas na Europa League ele vem fazendo partidas assim monumentais. O último jogo mesmo foi contra quem? Contra o Atlético Bilbao, o último confronto. Jogou bem os 2 jogos, uma saída de bola com classe, algo que falta ainda na seleção brasileira. E ele pode até não ser titular na seleção, não estou defendendo que ele seja intocável, mas eu acho que é um cara que é importante de estar lá. É um cara que é vencedor, é um cara que sempre quando esteve em campo pela seleção brasileira sabia como era jogar pela seleção brasileira. Tanto é que no Real Madrid ele era um cara um pouco mais clássico, um cara um pouco mais elegante de se ver jogando. Na seleção brasileira não, era porrada. Por mais que não jogue, por mais que vá pelo ambiente, é bom de se ter ele na seleção. E o Ancelotti conhece muito bem ele, sabe como usar ele, porque utilizou ele em 2014 no Real Madrid e também em 2022. Neymar é indispensável. Na minha cabeça ele só não vai para a Copa se ele estiver lesionado. E se for uma lesão que ele consegue recuperar durante a Copa, ele tem que ir, porque ele é o jogador mais diferente que a gente tem. E é muito bom saber que o Ancelotti vê isso e conta com ele. O Neymar vem trabalhando aí na recuperação da lesão muscular, inclusive vem saindo notícias que ele está mais focado do que o normal. Então eu espero que essa aliança seja boa também. A única coisa que me preocupa é se o problema da seleção não for o técnico, e sim algo maior, direção, presidência, porque a CBF vem... Cada ano que passa parece que piora e saem mais escândalos, mas esse aí é um papo para outro vídeo. Eu vou pegar aqui agora os detalhes do contrato. Ele já assume agora para os jogos de 5 de junho contra o Equador e 10 de junho contra o Paraguai. Então a próxima convocação já vai ser feita por ele. O Real Madrid caindo fora da disputa da La Liga, o Real Madrid não tem mais título para disputar. Inclusive vai anunciar o Xabi Alonso logo menos. E os detalhes do contrato são a duração do contrato até o final da Copa do Mundo de 2026, mas tem uma possibilidade de renovação. Então, vamos supor que a gente ganhe a Copa de 2026 e ele queira continuar, ou a gente perca e ele queira renovar por mais um ciclo. Pode acontecer, mas a princípio é até a final da Copa de 2026. O salário dele, aproximadamente 5 milhões de reais, certo? O maior do mundo entre técnicos de seleções. Então, a gente tem o técnico mais vencedor do mundo, vai ter o maior salário do mundo e vai ter muitas regalias. Eu vi que vai ter equipe de segurança privada só para ele, vai ter um jatinho à disposição sempre que ele quiser ir para a Europa. Não sei se isso já era de praxe nos técnicos da seleção ou se é algo feito para ele. A equipe técnica dele, comissão, vão vir alguns de confiança dele, mas também vão ter outros da própria CBF. E eu vi o Caio Ribeiro falando hoje no Globo Esporte, inclusive eu concordo. Como o Ancelotti já trabalhou com muitos jogadores brasileiros, se eu fosse ele,
eu traria alguns desses jogadores, ex-jogadores agora no caso, né, para a comissão ali, ou para chefe de delegação, coordenação técnica, alguns cargos assim, que antigamente, se eu não me engano, com o Tite era o Juninho Paulista, tinha o César Sampaio, jogadores que tem uma história já pela seleção brasileira. E ele já trabalhou com Cafu, trabalhou com Kaká, com Ronaldo Fenômeno, com inúmeros ex-jogadores brasileiros que podem auxiliar ele nessa nova fase. A gente precisa disso, pô. A seleção brasileira é a maior seleção do mundo, a seleção com mais títulos, é a seleção com mais talentos, na minha visão também. Pô, a gente tem um ataque formado por Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, pô. É uma das maiores reservas técnicas do mundo. Então eu espero que dê certo, espero que o Ancelotti venha disposto a mudar mesmo a postura da seleção em campo. Só de mudar a postura em campo já vai ser algo muito benéfico para a nossa seleção. Espero que a gente consiga somar pontos nas eliminatórias, chegar próximo da Argentina. Vai ser difícil passar os caras agora, mas chegar próximo deles, classificar ali em segundo, classificar bem, classificar com antecedência e construir esse ciclo para chegar em 2026, no ano que vem, na Copa do Mundo nos Estados Unidos, chegar bem, chegar com confiança, com alternativas táticas, alternativas técnicas, que ele também consiga olhar para os jogadores que jogam aqui no Brasileirão. Então, por exemplo, o Pedro do Flamengo, o Wesley do Flamengo, a gente tem aí Oscar, Lucas Moura no São Paulo, tem o Rafael Veiga que está em uma fase no Palmeiras, mas pode ser convocado, o Vitor Roque está fazendo gol. Então tem que olhar aqui para o Brasileirão também, que ele pode achar alguns jogadores de ótima qualidade, Yuri Alberto, Hugo Souza. Então, muitos jogadores que estão espalhados aqui pelo Brasil que podem ser úteis para a seleção brasileira. Eu estava realmente esperando já vir um Jorge Jesus, Abel Ferreira, ou outro nome de um técnico aqui brasileiro que atua no Brasil, não sei, um Roger Machado, algo do tipo. Mas confesso que o Ancelotti sempre foi a minha principal escolha. Sempre foi o cara que eu preferia ver lá. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu vou estar lendo. Aqui é um lugar pra gente trocar ideia sobre futebol. E vou estar lendo e respondendo pra gente trocar aquela ideia da hora, certo? Deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho, que nós tá voltando a fazer conteúdo pra cá. Demorou?